O próprio Bolsonaro sabe que o governo dele acabou. Trazer Ciro Nogueira para a Casa Civil é só uma tentativa de evitar aquilo que é inevitável. E o Thales Faria, colunista da UOL, disse que esse foi justamente o argumento de Bolsonaro junto aos seus assessores para fazer a reforma ministerial que promoveu agora, ou que vai ser oficializada nos próximos dias. Bolsonaro disse: "Estou tentando salvar o governo." Mas tentar não significa que vai conseguir, e ele não irá conseguir. Mas, de qualquer forma, foi o argumento que foi utilizado para retirar o Luiz Eduardo Ramos da Casa Civil, já que ele é um general incompetente, não sabe fazer articulação e por isso foi defenestrado, e também para desmembrar o Ministério da Economia. O Super Ministério da Economia está ficando cada vez menor e uma parte considerável do orçamento da pasta da Economia agora está nesse novo Ministério do Trabalho, recriado por Bolsonaro, que foi dado ao Onyx Lorenzoni. Paulo Guedes está diminuindo de tamanho a cada dia, mas comparado ao tamanho que Paulo Guedes realmente é, ele ainda é um colosso, porque Guedes é muito menor do que isso que ele está sendo hoje. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque Bolsonaro tem um caráter milicianesco na hora de governar o país. Ele não tem regras, ele não tem formalidades, ele não tem burocracia, ele não tem nada. Bolsonaro não quer saber disso. Vocês sabem que ele governa o país assim. Ah, faça você ali, vai você ali, faça isso aqui, faça isso acolá. Ele não tem controle do governo. Da mesma forma que não há controle das milícias. Isso ele levou do Rio de Janeiro para dentro do Palácio do Planalto. E agora ele quer recuperar o controle do governo dele, mas ele não tem mais esse controle, ou nunca teve. Mas nos últimos meses, desde o episódio que Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, eu falo pra vocês, nós não sabemos mais quem dá as cartas no governo. Se é Bolsonaro, se é o Centrão, se é o mercado ou se são os militares. E Bolsonaro quer recuperar o controle agora, ele não vai conseguir. Ele tem que entregar tudo o que ele tem e mais um pouco, recriando ministérios para o Centrão. E escolher Ciro Nogueira para ser ministro da Casa Civil pode ter sido também um problema para Bolsonaro. Porque Ciro Nogueira já foi avisado que ele terá que enfrentar muita resistência por parte dos militares, porque ele está ocupando uma pasta que era dos militares. E eu avisei para vocês no meu vídeo de ontem à noite. Isso vocês sabem, os militares torceram o nariz para Ciro Nogueira, enxergam ele como sendo um inimigo dentro do próprio Palácio do Planalto e deixaram ali várias minas terrestres para que Ciro Nogueira pise e acabe se explodindo. O que nós não sabíamos é que Bolsonaro quer ter o controle total por Ciro Nogueira dentro do ministério. Ele quer saber também todos os passos do ministro, porque ele acha que o Ciro Nogueira pode traí-lo. O próprio Bolsonaro tem consciência que está trazendo um possível ou um potencial traidor para o seu lado, porque também nós ficamos sabendo o motivo de Ciro Nogueira não ter tido uma participação tão efetiva assim na CPI. Ele começou lá nas primeiras sessões, depois ele simplesmente sumiu. E nós falávamos aqui no canal, onde está Ciro Nogueira? Por que Ciro Nogueira não aparece? Porque ele vai lá, só responde a chamada e depois some. Não faz nenhuma pergunta, inclusive a revista Veja perguntou para ele, por que o senhor não está indo? Ele falou assim, não, na próxima semana eu vou, é que tô tendo muito trabalho aqui, e o sinal amarelo do Palácio do Planalto já estava ligado. Só que há mais ou menos um mês, Ciro Nogueira falou para Bolsonaro, eu não defendo mais você na CPI. E o motivo foi uma liberação de verbas por parte do governo federal para o estado do Piauí, do governador Wellington Dias. Ciro Nogueira quer o governo do Piauí e não gostou nada dessa transferência de renda para o governo do Wellington Dias no Piauí. E ele estava rompendo com o governo. Para evitar o rompimento, que é do Progressistas, o partido de Arthur Lira, não podemos nos esquecer, presidente da Câmara dos Deputados, aquele que pode aceitar um pedido de impeachment contra Bolsonaro, mesmo sendo tendo ali as suas divergências com Arthur Lira, com o Ciro Nogueira, o Lira ele é do mesmo partido, então comunga de interesses ali semelhantes. Bolsonaro colocou o Ciro Nogueira para ser ministro da Casa Civil, o que Ciro ainda não aceitou. Bolsonaro pode confiar em Ciro Nogueira? Não sabemos. E aí que vem todas as situações, todos os problemas. Os militares acham que Ciro Nogueira vai trair Bolsonaro. Ciro Nogueira é um desafeto antigo de Bolsonaro. Lá por volta de 2014 eles já tiveram as suas desavenças. Então Bolsonaro está colocando alguém que os militares não confiam, que os militares detestam, que ele já teve desavenças no passado,
que num vídeo recente de 2017 ele falava mal, xingava Bolsonaro na entrevista, elogiava Lula e já disse que não iria defender o governo na CPI. Fora que o PP já foi base do governo Lula e tem umas alas dentro do Progressistas que flertam com Lula. Essa é a pessoa que Bolsonaro quer trazer para dentro. E o pior, Ciro Nogueira acreditou que ele teria certa autonomia dentro do governo. E ele não terá, porque Bolsonaro tenta recuperar as cartas do governo. E ele quer que Ciro Nogueira seja mais ou menos um Pazuello. Olha, eu mando e você obedece. Será que Ciro é esse tipo de político? Não parece ser. Não parece ser. Então essa nomeação de Ciro Nogueira passará por muita negociação. E como eu falei ontem para vocês, o governo ele está ruindo. Eles próprios estão se comendo. É uma autofagia por parte do governo Bolsonaro. E o presidente sabe que o governo dele acabou. Acabou, é o fim. O próprio presidente sabe disso. Ele vai confiar em Ciro Nogueira? Para confiar em Ciro Nogueira, só se for com relação a um único assunto, que são mulheres bonitas. Porque isso Ciro Nogueira entende. E nós temos que ser eternamente gratos a Ciro Nogueira, porque sem Ciro Nogueira, o Brasil nunca teria Denise Rocha, furacão da CPI. Uma pessoa maravilhosa que depois participou da Fazenda, uma edição assim super estrelada que tinha Gominho, André Surak, inclusive Bárbara Evas, inclusive, Paulo Nunes, inclusive eles tiveram uma guerra de silicone, André Surak e também Denise Rocha, furacão da CPI, uma das cenas mais maravilhosas da TV, aquele que foi o segundo melhor reality show, aquela edição da Fazenda foi a segunda melhor edição de reality show da história brasileira, perdendo, claro, para o BBB 10, que tá em outro panteão. Mas sem Ciro Nogueira, a quem nós somos eternamente gratos, não teríamos Denise Rocha, furacão da CPI, que será na próxima semana assunto do vídeo de membros do canal. Então seja membro, é R$ 1,99 por mês, é muito barato, um vídeo especial da furacão da CPI, a maravilhosa Denise Rocha, quem somos eternamente gratos a Ciro Nogueira. Agora, Bolsonaro pode confiar em Ciro Nogueira em outros atributos, se não esse que eu acabei, a não ser esse que eu acabei de dizer, nem o próprio Bolsonaro sabe. Só que ele quer ter um controle ou ele quer fazer exigências que nesse momento Bolsonaro não pode fazer. Não pode. Bolsonaro tem que dar, já deu tudo aquilo que ele teve, que ele tem, e está dando aquilo que ele não tem, recriando ministérios para tentar satisfazer o Centrão. Mas o controle ele não vai ter. Por mais que Bolsonaro pense que ele está recuperando o controle do governo, o controle ainda está nas mãos do Centrão, principalmente num governo sem comando e fraco como o Bolsonaro. E ele sabe, eu preciso salvar o governo, mas não vai conseguir. Clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.